Fala, meu povo, bem-vindos ao Psicolândia, Gustavo Guassu. Hoje a gente vai trabalhar sobre um conceito da história chamado antiguidade. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e faz um comentário para rodar o algoritmo. Pode crer? Não custa nada. Deixa eu só descer aqui que eu vou entrar no texto. Antiguidade. Bom, a história, como a gente entende ela hoje, ela foi criada na Europa, principalmente por franceses e alemães, ingleses também, que são os centros de estudos do mundo, poderia se dizer assim. Na França há um grupo intelectual muito grande de historiadores, assim como na Inglaterra e na Alemanha. E o que a gente entende por método, ferramentas da ciência histórica, tudo veio da Europa. Inclusive algumas categorias de estudo, por exemplo, do tempo histórico. Toda a história do homem ela é dividida em 5 períodos: pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Cada uma tem seu período e dentro desse período há categorias fixas que duraram durante séculos. Como a gente vai falar de antiguidade, a gente vai estar falando do antigo, do conhecido como clássico. Nesse contexto, há categorias que até hoje não são fundamentais. Por exemplo, escravidão é um conceito, é uma categoria histórica que é presente na antiguidade. Inclusive veio até o Brasil nesse momento do século XIX, no momento do século XIX. Então, a antiguidade ela é um conceito e é uma parte do tempo histórico dividida. Então, quando a gente fala de antiguidade, geralmente a gente está dizendo sobre coisas antigas. A antiguidade ela começa da criação da escrita lá no ano 4000 a.C. até a queda do Império Romano do Ocidente, no ano de 476. Então a antiguidade aí tem seus quase 5.000 anos. Beleza? Vou pegar uma água aqui que tá calor. Hoje a gente vai trabalhar pelo Dicionário Histórico de Conceitos. O significado da palavra antiguidade faz referência a objetos do passado. Mas, como conceito histórico, a antiguidade é um período da história do Ocidente bem delimitado, que se inicia com o aparecimento da escrita e a constituição das primeiras civilizações, e termina com a queda do Império Romano, dando início à Idade Média. Esse conceito é vital para a construção da ideia do Ocidente, da mesma forma que algumas noções correlatas como clássico e antigo. Então, a história do Ocidente ela é muito relacionada com instituições criadas na antiga Grécia e na antiga Roma. No caso de Grécia, por exemplo, a democracia, a política, a filosofia, a ética. São instituições, são conceitos, são categorias que até hoje existem, principalmente aqui no Brasil. A gente vive uma democracia, vem da Grécia isso, vem de 2.500 anos atrás. Então, assim, 2.500 anos atrás, não. Pode crer. A gente tem em Roma o Senado, existe até no Brasil hoje. A gente tem em Roma a República, a gente é uma república. Então, quando a gente fala de história do Ocidente, a gente está falando dessas categorias e conceitos, instituições, que são importantes no decorrer do tempo da história da antiguidade. E o próprio termo que vem do antigo, segundo Jacques Le Goff, é uma ideia extremamente do Ocidente, que sempre em contraste com o moderno, também um conceito ocidental. Se a gente for ali no século XV, no Renascimento Cultural, os renascentistas buscam lá na antiguidade possíveis instituições, conceitos
categorias para usar naquele presente, para distinguir o antigo do moderno. Então, para o Renascimento, que está saindo da Idade Média, sem a Idade Média vem a Idade Moderna, o Renascimento ele faz uso do termo antiguidade. A gente volta na antiguidade para pegar informações, para pegar exemplos para usar na modernidade. Então, o Ocidente ele sempre tem esse contraste entre aquilo que foi, que é visto como clássico, para aquilo que é influência desse mesmo clássico. Para esse autor, Jacques Le Goff, o Ocidente foi marcado entre os séculos V e XIX por constante oposição entre ideias de antigo e de moderno. Oposição que teve seu auge com o nascimento da modernidade no século XIX. Se a gente for estudar pelos períodos históricos, o século XIX é o século da contemporaneidade e não da modernidade. Mas vamos deixar esse conceito para outro dia. A palavra antigo, que parece de fácil compreensão pelo seu uso frequente no dia a dia, na verdade tem vários significados. Pode se referir ao passado como um todo, então tudo que passou é antigo. Pode se referir a um período da história do Ocidente, que é a Antiguidade, que é um entre os 5 períodos históricos. E pode ainda se opor tanto ao novo quanto ao velho, pois em muitas culturas antigo é o venerável, enquanto velho é a ruína, a decrepitude. No Ocidente, desde a revalorização da cultura greca-romana pelo Renascimento, antigo se tornou sinônimo de clássico, de idade de ouro, sendo a antiguidade considerada o berço da civilização. É igual eu comentei para vocês. No caso de Grécia, né? A gente tem o surgimento da democracia, a gente tem o desenvolvimento da política, a gente tem a discussão sobre a ética, a gente tem a criação da filosofia, a gente tem o uso da matemática, a gente tem o desenvolvimento do teatro, a gente tem o desenvolvimento da música, a gente tem construções maravilhosas como o Parthenon. A gente tem a ideia de polis, de cidade surgindo. Então, tudo isso é clássico, porque tudo isso tem aqui. A construção do nosso país, olhando para o Brasil, ou a construção do Ocidente, é pautado em criações da Grécia Antiga e de Roma Antiga. No caso de Roma, você tem conceitos como Senado, até hoje no Brasil existe, República, você tem leis escritas. Roma foi o primeiro país, ou a primeira região do mundo a criar leis escritas, um código penal. Existia em outros locais, como por exemplo na Babilônia, a estela de Hammurabi, ou a pedra de Hammurabi, que era uma pedra inscrita nela mesma, né? Várias leis. Só que é diferente das leis escritas de Roma. Para Le Goff, nesse contexto, antigo também tem uma ambiguidade. Quando a gente fala no cristianismo, o antigo é o Antigo Testamento, que seria a doutrina dos grandes homens do passado, mas com menor valor que o Novo Testamento. O próprio Renascimento, ao mesmo tempo em que via a Antiguidade como uma época dourada para a humanidade, também usava a palavra antiga para designar o gótico e o carolíngio, ou seja, elementos da era medieval, que eram considerados velhos. Durante o século XX, a historiografia tradicional observou a antiguidade como um marco fundamental para separar a civilização de barbárie. Ética, filosofia, política, senado, república, leis escritas. Isso é civilização. A barbárie não tem nada disso. E nesse sentido, a antiguidade se tornou uma área de estudos etnocêntrica por excelência. Um dos principais historiadores dessa linha, que escreveu sua obra monumental sobre o mundo clássico na década de 20, foi Rostosev, ainda que muito lido em diversos cursos de formação de professores do país. Vou chegar só até aqui, tá? Onde a gente quer chegar?
Ah, que delícia esse tereré. A gente quer entender que a antiguidade, ela é um período histórico. Ela é um conceito que busca fazer uma divisão entre aquilo que é aceitável e aquilo que não é aceitável, a civilização e a barbárie. A antiguidade, ela mostra os exemplos que a gente seguiu para chegar onde está. Isso é antiguidade. Ou ela pode ser apenas o passado como um todo. Mas quando a gente fala em antiguidade maiúsculo na história, a gente está falando sobre um período que vai do ano de 4000 a.C. ao ano de 476 depois de Cristo. Todo esse período de 476 anos. 4.476 anos, bastante tempo, né? Então, quando a gente fala entre pré-história e Idade Antiga e Idade Média, a Idade Antiga ela é um exemplo da história do Ocidente. Então, não esqueça isso. Antiguidade, ela pode ser o antigo, tudo aquilo que se passou. Ela pode ser sobre as características do berço das civilizações, as antigas sociedades, ou ela pode ser também uma divisão, no caso do cristianismo, entre o Novo e o Velho Testamento, ou aquilo que é antigo. Beleza? Tamo junto. É nóis. Espero que você tenha aprendido esse conceito de antiguidade.